Fala turma, tudo certo? Estamos aqui novamente para falar um pouquinho aqui agora sobre a demonstração do resultado do exercício. É claro que o que eu vou apresentar aqui para vocês é uma demonstração bem simplificada, por a gente estar trabalhando numa contabilidade mais introdutória, mas ela dá uma boa visão da demonstração do resultado do exercício. Então, eu gostaria de primeiro mostrar para vocês aqui alguma estrutura, como funciona a estrutura dela, conforme a gente já tem visto. Bom, o primeiro tópico que a gente vai ter aqui, lá em cima, no topo da nossa demonstração, é a receita com venda de mercadorias ou receita dos serviços que foram prestados, mas a receita ela sempre começa ali no topo da nossa demonstração. É claro que essa receita, se fôssemos trabalhar com uma demonstração mais completa, a gente teria a divisão entre receita bruta e receita líquida. A diferença é que a receita bruta ela seria antes de alguns impostos, por exemplo, que incidem diretamente nas mercadorias como o ICMS. Mas para a introdução, para uma disciplina mais introdutória, a gente pode aqui tratar simplesmente como receita de vendas de mercadorias. E nesse caso a gente não está considerando ali nenhum imposto, nenhuma devolução, etc. Logo abaixo da receita vem aquilo que a gente chama de custo, o custo do serviço prestado ou o custo das mercadorias vendidas, ou CMV, como a gente conhece. E a diferença entre a receita e o custo é o que a gente chama de lucro operacional bruto. Por quê? Pessoal, a receita e os custos eles tendem a estar diretamente relacionados. Então, o que significa? Quando sobe a nossa receita, geralmente esse custo sobe junto. Digamos assim, se eu sou um mercadinho ali, eu vendo Nescau. Então, digamos que ele compra Nescau, vende Nescau no mercadinho. E se ele vender, não importa a quantidade que ele venda, tanto a receita vai subir quanto o custo. Por exemplo, se ele pagou R$ 3,50 para comprar ali de um revendedor e vende a R$ 5,00, quando ele vende ele vai ter uma receita de 5 e um custo da mercadoria de R$ 3,50. Se ele vender 2, ele vai ter R$ 10 de receita e R$ 7 de custo. Ou seja, esse valor, essa margem, esse lucro operacional bruto, ele não tende a se alterar muito, pelo menos não deveria se alterar muito. Esse custo, como a gente viu, o custo do serviço prestado é tudo aquilo que está diretamente associado à atividade fim. Então, alguns casos, salários podem entrar aqui. Então, se a empresa presta serviço de jardinagem, o salário dos jardineiros, por exemplo, poderia entrar muito bem aqui nos custos dos serviços prestados. Aqui no nosso caso, a gente está tratando o custo da mercadoria vendida, somente aquele custo de aquisição, aquele custo que está lá registrado em nosso estoque. Perfeito? Feito isso, quando a gente parte para a parte mais de baixo aqui da demonstração, a gente tem nessa contabilidade introdutória, a gente tem três grandes grupos, que são as despesas com vendas, os encargos financeiros líquidos e as despesas administrativas. Qual que é a diferença de cada um deles e qual a importância de saber a diferença de cada um deles? Bom, primeiro é que dá para analisar como que a empresa está gastando os seus recursos. Tá? Dá para fazer uma diferenciação, dá para fazer alguns tipos de análises. Mas vamos falar primeiro sobre as despesas com vendas. O que está registrado em despesas com vendas? Vejam aqui, despesas com propaganda e despesa com vitrinista. É claro que poderiam ter outras despesas com vendas. As despesas com vendas é tudo aquilo que, de certo modo, a empresa investe para que tenha um retorno, um aumento nas suas vendas. Então, para que a gente investe em propaganda? Para que a gente consiga vender mais. Para que a gente cria uma vitrine bonita, a gente gasta um dinheiro com uma vitrine para vender mais. Por que a gente oferece comissão para vendedor? Para que ele se esforce e com isso venda mais. Então, tudo aquilo que está relacionado a aumentar a venda de alguma forma, tentar produzir, vender mais, a gente vai encaixar em despesas com vendas. Os encargos financeiros líquidos, eles podem ser tanto despesas como receitas. Por quê? Porque a gente pode ter receita com juros? Claro que pode. Eu posso muito bem vender um produto a prazo ali e cobrar uns juros em cima daquele valor. Esse valor que eu recebi a mais, a gente considera como receita de juros. As despesas, por outro lado, são quando eu peço um empréstimo, por exemplo, e devido ao tempo que se passa, eu vou incorrendo em juros com essas despesas. Aí nós temos também aqui dentro os descontos,
tanto os descontos obtidos como os descontos recebidos, tanto os recebidos como os descontos que eu dei para os meus clientes. Vejam, quando eu recebo um desconto, eu tenho uma receita. Quando eu dou um desconto para o meu cliente, eu tenho uma despesa. Feito? Então, isso são os encargos financeiros líquidos e é importante diferenciar o que é despesa e o que é receita. Tá? Pode ser que meu encargo financeiro líquido seja superior, eu posso ter tido receitas com juros superiores a despesas com juros. E por último, nós temos o nosso grupo de despesas administrativas, que é o total aqui no nosso caso de despesa com salários, com seguros e depreciação. Esses seguros e essa depreciação provavelmente está associado a algum bem, algum móvel que a administração da entidade usa para fins administrativos, por isso que eles estão dentro das despesas administrativas. Se a gente tivesse, por exemplo, uma máquina, tá? A gente fosse uma indústria, a gente tivesse uma máquina que utiliza, que produz um único bem, poderia estar lá em custo das mercadorias vendidas. Lembra que eu falei que essas despesas elas podem estar em diferentes locais, dependendo do tipo da empresa? No nosso exemplo, essas três despesas, salário, seguros e depreciação, são despesas administrativas, porque provavelmente eles estão relacionados com funções administrativas dentro da empresa, não propriamente a finalidade final da empresa, que é vender e comprar mercadorias. Feito? E a gente tem aí um outro grande grupo, que a gente pode chamar assim, ou subgrupo, que é total de despesas operacionais, que são as despesas administrativas, mais os encargos financeiros líquidos, mais as despesas com vendas. Ó, se a gente for ver aqui, ó, 6 mais 9 mais 13. É o total dessas despesas que a entidade possui. E aí, quando a gente vai fazer o cálculo do lucro líquido, a gente pega o lucro operacional bruto e diminui desse total de despesas operacionais e a gente vai encontrar o lucro líquido de uma empresa. Feito? Então acho que com isso a gente tem um pequeno panorama de uma demonstração de resultado um pouco mais introdutória para que a gente conheça. É claro que a gente poderia se aprofundar um pouco mais nessa demonstração, mas isso já é mais que o suficiente entender esses três grandes grupos aqui, esses três grandes subgrupos, despesas com vendas, encargos financeiros, e despesas administrativas, já dá uma boa panorama, um bom entendimento de como vocês podem lidar com uma demonstração dessa. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, que tenham conseguido entender. Qualquer dúvida, por favor, não deixem de entrar em contato. E, por enquanto é isso. Valeu, um abraço.